OEE, Eficiência Global de Equipamento. Nesse vídeo aqui eu vou te falar o que é o OEE, como que ele funciona, como que se calcula e quais são suas 6 grandes perdas. Vamos lá? Vou compartilhar aqui a minha tela com você para que nós possamos falar sobre o OEE. O que de fato é o OEE? OEE é a sigla para Overall Equipment Effectiveness, traduzindo para o nosso bom e velho português, eficiência global de equipamento. Então você começa a já observar aí na sua tela que o OEE ele é o produto da disponibilidade, da produtividade e da qualidade de uma determinada linha de produção ou de algum determinado equipamento que a gente esteja analisando, tá? O Seiki Nakajima descreveu o OEE pela primeira vez como um componente central na metodologia TPM, lá no seu livro TPM Kentai de 1982. Então vamos esclarecer algumas coisas aí. Quem foi Seiki Nakajima? Esse senhor que está aí na sua tela. Seiki Nakajima foi o criador, o fundador da metodologia TPM, Manutenção Produtiva Total. O TPM ele pode ser encarado de duas formas. Primeiro, como um sistema de gestão, né, que vai ser implantado na sua empresa, e esse sistema de gestão é muito conhecido pelos seus 8 pilares, né, de implantação, ou ele pode ser também tratado como uma ferramenta, uma metodologia para elevar ali os resultados de uma determinada linha de produção, de uma determinada indústria, visando sempre ter 0 defeitos, 0 paradas, 0 falhas, 0 problemas ambientais, 0 acidentes, onde eu vou conseguir ter um ambiente de fato produtivo, eficiente, eficaz, em todos os termos, né, em todos os âmbitos da palavra. Então, o TPM, aqui vamos chamar de metodologia, mas é muito mais que isso, para te trazer resultado de verdade. E no seu livro TPM Kentai de 1982, Seiki Nakajima trouxe essa afirmação muito categórica. O OEE ele é a espinha dorsal do TPM, porque, como nós já começamos a falar, ele vai ser o produto da disponibilidade, da produtividade e da qualidade. Então, imagine que você tenha lá uma linha de produção, um determinado equipamento, e eu quero de fato entender a eficiência global daquele equipamento. Eu vou analisar o seu percentual de disponibilidade, o seu percentual de produtividade e o seu percentual de qualidade, e através dali eu vou ter análise central. Mas o que é a disponibilidade, o que é a produtividade, o que é a qualidade, como que eu calculo tudo isso? Vamos lá. Falando primeiro da disponibilidade. A disponibilidade, se nós formos pegar lá na norma NBR 5462, a norma que fala sobre os itens de confiabilidade e mantenabilidade, uma norma de 1994, nós encontraremos lá no item 2.2.5, na página 2, a seguinte afirmação: disponibilidade é a capacidade de um item estar em condições de executar uma certa função em um dado instante ou durante um intervalo de tempo determinado. Então, nada mais é do que a disposição, a capacidade daquele item estar desempenhando a sua função requerida naquele momento em que eu necessito dessa função requerida. Então, o cálculo dessa disponibilidade é dado por tempo de carga menos somatório dos tempos de parada dividido por tempo de carga. Vamos a um exemplo para ficar mais fácil de entender isso daqui? Eu tenho lá a minha fórmula, onde eu tenho tempo de carga. O que é tempo de carga? O tempo de fato que eu tinha disponível para operar. Então vamos imaginar que eu tenho ali um turno de 8 horas de trabalho e eu vou de fato operar aquelas 8 horas, o meu tempo de carga acaba sendo 8 horas. Agora, desse tempo de carga que eu tinha, meu tempo disponível para operar, quanto de fato eu operei? Vamos imaginar que o meu tempo de carga é A, meu tempo de operação real é B, e temos aqui um exemplo. Note que do meu tempo disponível, meu tempo de carga, eu não consegui operar 100%. Eu tive aqui uma série de falhas. Eu tive falhas nas máquinas e essas máquinas pararam por algum tempo.
Aqui a gente está analisando, pode ser um período mensal, semestral, semanal, não importa o período que você esteja analisando. Vamos imaginar aqui que no nosso exemplo seja um período ali mensal. Então, dentro desse período, eu tive aqui, ó, uma série de falhas, onde cada falha teve, por exemplo, a minha falha A acarretou a minha produção por 12 horas. A falha B parou a minha produção por 25 horas. A falha C por mais 12. A falha D por 1. E assim por diante. O total de falhas que eu tive foi de 72 horas. Eu fiquei 72 horas ali com a minha máquina parada. Então, vamos imaginar que dentro de 220 horas de tempo de carga, eu consegui operar apenas 148 horas. Dentro dessas 148 horas, eu tive 72 horas paradas, né? Por isso eu não consegui operar as minhas 220. Logo, a minha disponibilidade é de 67,27%, ou seja, operei apenas 148 horas, lidando com essa fórmula aqui. Então, eu operei 148 horas, beleza. Mas dentro dessas 148 horas, qual foi minha produtividade? O quanto eu consegui produzir dentro dessas 148 horas? Aí entra o segundo ponto, o cálculo da minha produtividade. Se nós formos pegar o conceito de produtividade, né, por Peter Drucker, que é o pai da administração, um dos pais da gestão, um dos professores mais renomados no tema gestão, nós temos aqui, produtividade é o equilíbrio de todos os fatores de produção a fim de gerar o máximo de produto com o mínimo de esforço. Ou seja, o quanto eu consegui produzir dentro daquele meu período que eu tinha ali disponível de operação. Logo, eu tenho aqui, ó, minha produtividade é calculada por produção real dividido por produção teórica. Então, vamos a mais um exemplo aqui. Produção real dividido por produção teórica. O que é a minha produção teórica? É a minha capacidade de produção. Então, vamos imaginar que eu tenho uma máquina que é capaz de produzir 100 determinados produtos por hora. Essa é a minha produção teórica, é a capacidade da máquina. A máquina é capaz de produzir 100 embalagens por hora, envasar 100 garrafas de água mineral por hora, um torno mecânico, o CNC é capaz de produzir 100 peças por hora. Essa é a minha produção teórica. A produção real é de fato aquilo que acontece durante a sua operação. Então, após uma hora de operação, quanto de fato eu produzi? Aqui no nosso exemplo, vamos imaginar que a nossa produção teórica, a nossa capacidade dentro daquele ambiente de produção, dentro daqueles fatores de produção, a minha produção teórica fosse de 7.600 unidades. Logo, eu consegui produzir 6.950. Opa, eu tenho 91,44% de produtividade. Então, dentro daquele tempo que eu tinha de operação, eu tinha capacidade de produzir 100%. Porém, não consegui produzir 100%. Eu tive aqui uma perda. Então, a gente vai entender daqui a pouco sobre essa perda. E a minha produção real foi de 91,44%. Ok, eu produzi aqui no nosso caso, nosso exemplo, 6.950 peças. Mas, qual que é o fator de qualidade dessa minha produção? Dessas 6.950 peças, quantas estão aptas para venda? Quantos de fato são produtos que estão aptos para venda? Então, nós temos aqui agora o conceito de qualidade. Se nós formos pegar lá a ISO 9001, norma que trata dos sistema de garantia da qualidade, nós temos qualidade é o grau em que um conjunto de características inerentes a um determinado produto, serviço, algum determinado item, atende os requisitos. Então, desses produtos, qual desses 6.950 produtos que nós produzimos, quantos deles de fato atendiam os requisitos que me entregariam um padrão de qualidade? A fórmula para cálculo dessa qualidade seriam produtos conformes divididos pela minha produção real. Então, quantos produtos estavam conforme os requisitos eu produzi, dividido por todos os produtos que eu produzi nesse período. Então, no nosso exemplo, eu tinha 6.950 produtos produzidos. Conformes
foram 6.750 produtos. Logo, eu tenho uma qualidade de 97,12%. Então, agora eu já tenho os meus 3 índices: disponibilidade, produtividade, qualidade. Então, minha disponibilidade multiplicada pela minha produtividade multiplicada pela minha qualidade deu um total de 0,6018, ou seja, 60,18% é o meu OEE. O que é o OEE? Eficiência global do meu equipamento. Então, nós podemos dizer aqui, ó, que se meu OEE é de 60,18%, aqui, ó, eu tenho a minha eficiência, área cinza. Na área vermelha, eu tenho as minhas ineficiências. Logo, se eu tinha 60% de OEE, 60% de eficiência global, é a mesma coisa de dizer que eu tenho 40% de ineficiência. Então, 60% de eficiência, 40% de ineficiência. E onde estão essas ineficiências? Onde está esse 40% de ineficiência? Está naquilo que a gente chama de 6 grandes perdas do OE. O OE é muito característico por ter essas 6 grandes perdas, onde a cada etapa do processo eu posso ter algum tipo de perda. Então vamos falar aqui, ó, da nossa primeira perda. Eu tenho aqui, ó, disponibilidade programada, que é o que a gente chamou inicialmente de tempo de carga, tá? Eu chamei de tempo de carga porque nas literaturas oficiais a nomenclatura usada é tempo de carga, tá? Mas a gente pode colocar ali disponibilidade programada, o quanto eu tinha disponível para operar com a minha máquina. Daquele tempo de disponibilidade programada, eu tenho a disponibilidade inerente, que foi de fato aquilo que eu consegui operar. Aqui eu já tenho, ó, a minha primeira grande perda, que é o quê? São as quebras, as falhas, as avarias nas máquinas. Então, quando eu tenho uma falha que a minha máquina para, a minha máquina quebra e eu não consigo operar naquele instante, isso é uma das perdas. E isso está única e exclusivamente ligada à manutenção. Quando eu tenho aqui, ó, a minha disponibilidade operacional, que eu começo a analisar não somente de fato as indisponibilidades provocadas pela manutenção, mas as indisponibilidades gerais, eu posso ter aqui, por exemplo, a segunda perda, que são o quê? Ajustes, setups. O que são ajustes? O que são esses setups? Vamos imaginar que eu tenho ali uma estamparia, né? Uma estamparia em uma determinada montadora. E essa estampagem, esse processo de estampagem, ele trabalha com molde. E ele está, nesse momento, está trabalhando com um determinado molde, só que eu vou precisar trocar esse molde para virar a linha ali para outro produto. Vai deixar de produzir o produto A, vai passar a produzir o produto B. Essa troca de molde é um setup, né? Essa troca de molde eu posso considerar um ajuste. Então, eu considero isso uma perda. É natural que eu considere isso uma perda, porque o meu equipamento ele não está produzindo nesse momento. Aí eu tenho aqui o tempo produtivo efetivo, onde eu posso ter duas perdas que impactam esse tempo. Primeiro, queda de velocidade. Segundo, pequenas paradas e atrasos. Vamos falar de queda de velocidade. A máquina está ali trabalhando e o operador começa a reparar que, por exemplo, num processo de rotulagem, naquela rotuladora o rótulo começa a sair torto. Aí o operador ele vai lá e diminui a velocidade da máquina para poder identificar o defeito, poder identificar o problema e resolver. Essa queda de velocidade enquanto ele faz esse diagnóstico é uma perda, né? Então ali eu tenho já dois problemas. Eu tenho um problema relacionado à qualidade e eu tenho um problema relacionado à queda de velocidade. Outro exemplo relacionado à queda de velocidade, vamos imaginar que eu tenho uma linha de produção e lá no final dessa linha eu tenho dois auxiliares de produção empacotando, encaixotando aqueles produtos. Por algum motivo, o funcionário pode ter se cansado, por algum motivo acumulou produto na linha e a máquina ela tem que diminuir a velocidade lá atrás para aqueles empacotadores conseguirem, né, dar uma vazão no final da linha, porque senão vai acumular e eu vou ter que parar a linha enquanto eles encaixotam um produto ali. Esse é um outro exemplo ali de queda de velocidade. Pequenas paradas e atrasos. Podem ser pequenas paradas relacionadas a problemas de manutenção. Vou imaginar que eu tenho aí um centro de usinagem, um torno CNC, que está quebrando a ferramenta, né? Então,
Quando quebra a ferramenta, o cara vai lá, o operador ele troca em 30 segundos, 1 minuto, é muito rápido, ele já tem aquela ferramenta ali à disposição e ele vai trocando. Ah, não é porque é rápido que não vai me causar prejuízo. Claro que vai. Imagina aí, ó, 50 paradas de 30 segundos ao longo do dia, 20 paradas de 1 minuto ao longo do dia, no final tem aí 20 minutos de máquina parada, de produção, contando somente o prejuízo relacionado à parada da produção. Então, nós temos aqui uma quarta perda, que é o que a gente, ligada à qualidade, que é o que a gente está falando ali de refúgio relacionado a setup. Então vamos imaginar que eu tenho ali, mais uma vez, uma rotuladora de exemplo, e eu configurei aquela máquina para rodar agora, ela estava rodando, por exemplo, com embalagens de 2 litros, embalagem de refrigerante de 2 litros, só que essa máquina também é capaz de rotular refrigerantes ali de 600 ml. E eu estou fazendo a troca, o setup da máquina para que ela comece a rodar refrigerante de 600 ml. Vamos imaginar ali que as primeiras 100 unidades, né, que eu rotulei após o setup, são ajustes que eu tenho que fazer de alinhamento do rótulo, de corte do rótulo. Então, as 100 primeiras unidades são testes, elas vão sendo descartadas porque eu estou ajustando a máquina ainda. Eu tenho que contabilizar isso enquanto refúgio de setup. E eu tenho aqui a sexta e última parada que a gente chama de refúgio de produção, que é enquanto a produção de fato está acontecendo, mas eu estou tendo algum defeito de qualidade. Aquele produto não está conforme. Então, tá com rótulo torto, tá mal apertado, tá vazando, algum problema que me impossibilite de colocar aquele produto no mercado. Então, eu tenho esse refúgio aqui de produção. Então, nós temos aqui, ó, de uma forma resumida, bem direta, as nossas 6 grandes perdas. Então, nós temos aqui as nossas 6 grandes perdas. Então, revisando, OE vai ser disponibilidade vezes produtividade vezes qualidade. Multiplico esses 3 fatores e encontro a eficiência global do equipamento. O inverso disso é a minha ineficiência, onde eu encontro ali a minha ineficiência na estratificação das 6 perdas do OEE. Se esse vídeo foi proveitoso para você de alguma forma, deixe seu like aqui no vídeo e também se inscreva no nosso canal. Aqui é um canal de gestão da manutenção. Existem centenas de aulas aqui no nosso arquivo disponíveis para você somente sobre temas correlatos ao universo da gestão da manutenção. Também te convido a conhecer o nosso site, engeteles.com.br. Nós somos a maior escola da América Latina sobre gestão da manutenção. No nosso site existem diversos artigos, cursos e livros à sua disposição. O link está aqui na descrição. Te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!